Ale, sua visão inicial, aquele resumo do que foi o clássico. Esse 0-0 aí agradou mais a quem, hein, Ale? Muito mais ao Atlético. O Atlético ganhou o jogo de 0-0. Um time que já tinha sofrido para sido escalado, depois alguns jogadores que saíram machucados, um elenco curto, com muita dificuldade, muito jogador que está abaixo do nível que a gente espera do Atlético, e mesmo assim o Atlético conseguiu segurar um empate. O Cruzeiro é hoje mais time, jogou mais, não aproveitou as oportunidades, o time cansou, o treinador não teve coragem de mexer antes, então o empate foi muito bom para o Atlético. O Cruzeiro jogou muito mais. Edu Panzi, sua primeira análise nesse pós-jogo também. Esse 0-0, no fim das contas, o Galo comemora e o Cruzeiro lamenta, né, Edu? Eu acho que foi um grande primeiro tempo do Cruzeiro. Foi um amasso do Cruzeiro no primeiro tempo para cima do Atlético. O Cruzeiro desperdiçou as poucas chances que criou, porque se você pegar o número de chutes do Cruzeiro no gol, é um amasso. 22-7 de chutes para o gol. No gol, que foi no gol, 4-3, cara. 4-3. Se você pegar defesas dos goleiros, foram 3 do Cássio e 4 do Everson. Então o Cruzeiro teve muito volume. O Cruzeiro foi pra cima, o Cruzeiro atacou praticamente o jogo todo e o Atlético se defendeu. Então o Atlético tem que comemorar muito esse empate e tem que valorizar muito a sua primeira linha defensiva. Os dois laterais, Natanael e Rubens, que o Arana saiu muito cedo, e os zagueiros, Lianco, Vitor Hugo e o Alonso em determinado momento. Esses caras fizeram um grande jogo, porque graças a eles, esse volume imenso do Cruzeiro não se transformou em grandes chances claras de jogo. O meio de campo do Atlético foi engolido pelo do Cruzeiro. Por isso o Cruzeiro teve volume e por isso a bola não chegou para Hulk e para Rony, que foram praticamente defensores. E no segundo tempo, apareceu isso que o Alê falou. O Cruzeiro foi cansando, diminuindo o ritmo, seu treinador não mexia e o Atlético foi cozinhando o jogo. Um jogo que o Cruzeiro poderia ter mantido o ritmo com alterações. O Jardim demorou muito, o Atlético tirou proveito. Então, um clássico em que o Cruzeiro teve um volume absurdo de jogo e que a primeira linha defensiva do Atlético fez um senhor jogo, uma senhora partida e evitou com que o Cruzeiro criasse chances claríssimas. E o Cruzeiro pode lamentar o resultado, comemorar a atuação, o Atlético pode lamentar a atuação e comemorar muito o resultado. Clássico termina com a atuação importante do Cruzeiro, esteve mais próximo do resultado positivo, o empate por 0-0 aqui no Gigante da Pampulha e 21-7 em finalizações para o Cruzeiro, 15-1 em escanteios, impressionante o número de escanteios do Cruzeiro, teve bola na trave do Cruzeiro, 4-3 em finalizações no gol, chutes bloqueados 9-0 do Cruzeiro, chute dentro da área 13-3, os números são muito favoráveis ao Cruzeiro, né, cara? Esses escanteios, eles chamam atenção para a incompetência do Cruzeiro na bola parada, né? E para esse jogo que eu citei da primeira linha defensiva, dos zagueiros do Atlético, dos laterais. Se tem alguma coisa que o atleticano pode bater palma nesse jogo, é para os laterais, para os zagueiros, para o goleiro, para as rebatidas, os cortes. É o que funcionou no time do Atlético. E se tem algo que o cruzeirense pode lamentar nesse jogo, é pra bola parada. Caixa, a opinião do dono do gol, transmitiu o primeiro tempo, como é que você observa o placar final desse clássico, a atuação dos dois times e o resultado, Mário? Olha, Cirilo, eu achei que o resultado foi muito bom para o Atlético. Foi muito bom para o Atlético, o Cruzeiro foi superior, né? O Atlético não conseguiu jogar no primeiro tempo, teve uma chance única com o Rony, que bateu muito mal na bola, sem problemas para o Fábio defender. E veio o segundo tempo também, o Cruzeiro manteve uma maior força, um melhor futebol. Eu queria até estar falando o contrário, né? Que o Atlético teve N oportunidades. Nossa, mais uma vez o Atlético cria muita chance e não faz o gol. Hoje não. O Atlético não conseguiu jogar. Poucas vezes eu vi esse ano o Atlético sair com o Everson dando chutão lá atrás, né? Não conseguiu sair tocando a bola lá atrás, igual a gente está acostumado a ver o Atlético a jogar. Por isso que eu acho o resultado muito bom pro Galo, por todas as questões adversas. Mais de 61 mil torcedores, só cruzeirense, cantando o tempo todo. O Atlético tomando pressão, tomou bola na trave,
Teve muito perto algumas vezes o Cruzeiro de abrir o placar e acabou não acontecendo. Então o resultado é sim bom para o Atlético. Eu já tinha falado lá na Arena MRV, no último jogo da Copa Sul-Americana, que o empate aqui para mim já seria muito bom, e foi. O Atlético marca mais um ponto do Brasileiro diante de um jogo com condições extremamente adversas. E a gente sabe que o Atlético precisa jogar mais, o Arana entra, sai contundido muito rápido, isso tudo a gente está cansado de saber. Mas eu vejo evolução. São 5 jogos, os últimos 5, 3 vitórias, 2 empates contra o Cruzeiro. Casa cheia aqui, para mim, foi um resultado bom pro Galo. Para fechar, Edu Panzi, no pique, nota para o técnico Cuca. Eu acho que o primeiro tempo do Cuca foi nota 6, a bronca do vestiário levou para 7 e permanece com 7 pelo segundo tempo do Atlético, tá na média. Acho que os dois treinadores com notas parecidas. Ale Oliveira. Ele tem muita gente que é abaixo, né? Tem muita gente que é abaixo. Não concordei falamos sobre isso antes do jogo, na jornada, né? Não concordei com a escalação do Igor Gomes. Você sai jogando com o Igor Gomes, você tem a certeza, ele vai sair no intervalo, né? E é o que tem acontecido na maioria das vezes, né? Então não concordei. Essa decisão aí de colocar o Arana, ele explicou, né? Ele explicou, mas eu acho que ele fez mais com menos. Ele fez mais com menos. Ele deixou o time, acho que melhorou o time com o intervalo, que ele teve a oportunidade de conversar, e com as alterações. Mas muita gente limitada, né? Hoje passou pelo Atlético o Fausto Vera, passou o Igor Gomes, passou Quem passou mais desses ruins? Eu quero saber dos ruins. Desses ruins? Ruim. Não, o Patrick foi bem. Não, mas o que chama atenção, Ale, no Atlético é o número de jogadores com poucos minutos em campo, né? O Atlético terminou o jogo com... O menino saiu pouco antes de terminar o jogo, mas vem de lesão. Patrick praticamente não joga, Vitor Hugo praticamente não joga, Júnior Santos tá voltando de lesão, Alan Franco tá voltando de lesão. É muita gente mal fisicamente, com pouca minutagem, diante de um adversário que tá sobrando fisicamente, que descansou a semana toda. Isso fez muita diferença no jogo. E é por isso a nossa crítica do Leonardo Jardim de demorar tanto a mexer. Ele poderia ter ganhado o jogo na parte física, também no segundo tempo. E ele deixou de ganhar porque demorou a mexer. Acho que o Cuca foi melhor na segunda etapa. O Atlético estava com jogadores com pouquíssima minutagem, voltando de lesão, e o técnico do Cruzeiro demorou a perceber isso, e quando percebeu, já estava no final do jogo. Por isso eu dou nota 8 pro Cuca. Isso aí, torcedor do Galão da Massa. Felizmente, né, o Galo não fez uma boa partida nesta noite, né? Ficou aí mais se defendendo do que tentando atacar, mas quando atacou não conseguiu ser eficiente para abrir o placar, né? O Galo ficou muito ali na defesa, o rival veio muito para cima, mas não foi aquele amasso também tão escandaloso para dizer que passou sufoco, né? O Galo só não conseguiu desenvolver um bom futebol e ir para cima, né? Ser aquele clássico bem disputado, mas o Galo resistiu, saiu com um pontinho que dá para ser comemorado sim, por ser comando do rival, com a torcida inteira do rival. O Galo suportou a pressão, saiu com um ponto e é super importante aí para a sequência da competição, né? Eu quero sua opinião aí sobre sua visão desse jogo, né? O Cuca acabou ali optando pelo Arana, que vinha voltando de lesão, e logo ali no início do jogo, né, com 7 minutos, 8 minutos mais ou menos, o Arana já saiu lesionado. E isso aí preocupa, né? Porque é mais tempo aí que o jogador vai ficar afastado dos gramados. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é super importante para você não perder nenhum conteúdo quando for postado aqui no canal Corte do Galo. Forte abraço e até a próxima.